Existem 7 continentes, correto? Foi isso que sua professora da primeira série jurou olhando para o globo, mas e se fossem 6 ou 8? É 8. Conheça a Oceania. Você já ouviu esse nome, mas será que é só uma região na sua lista de VPN? Ou um continente de verdade escondido à vista de todos? Vamos descobrir, certo? Então vamos começar primeiro com o que é a Oceania? A resposta direta é uma enorme extensão de ilhas espalhadas pelo Pacífico. É quase um terço do planeta, desde a Ásia até as Américas. Se a Terra tivesse um meio do nada, seria aqui. A Oceania inclui Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e mais de 10 mil ilhas. Livros didáticos raramente mostram isso. Ao falar em Oceania, normalmente se referem às ilhas, não à Austrália. E, sinceramente, é fácil entender o porquê. A Oceania tem 35 milhões de milhas quadradas de terra, sendo 85% concentradas em um único local. Ela possui cerca de 45 milhões de pessoas, 62% concentradas em um só local. Isso mesmo, estou falando da Austrália. Você sabe, o continente, aquele que conhecemos desde o jardim de infância. 7 continentes. Fim de papo, exceto que não é bem assim. Ninguém nunca explica por que existem apenas 7 continentes. A maioria dos professores provavelmente nem sabe ao certo. Os mapas deveriam responder a essa pergunta. E este canal não ajuda. Então, de onde vem a ideia de continente? Para entender, é preciso voltar à Idade do Bronze, quando os gregos foram a Troia. Cruzar o Dardanelos era passar da Europa à Ásia. Mesmo que esse estreito tenha apenas 6 quilômetros de largura, o Bósforo tem menos de 1 quilômetro. Não é bem um mundo à parte. Os gregos e romanos traçaram linhas ao redor do Mediterrâneo. A ciência moderna traçou ao redor das placas tectônicas. Adivinha quem ficou com a Oceania? Isso mesmo, ninguém. A crosta do planeta é formada por 16 placas gigantes que deslizam e se chocam entre si. Tudo isso só está fingindo ser estável, meio como a minha carreira. Agora há uma forma mais científica de definir um continente, baseada na geologia, não mais em cultura ou história. A borda de um continente é sua plataforma continental. Segundo a National Geographic, a plataforma continental é uma área inclinada que se estende da praia para o oceano. Faz parte do oceano e do continente. A Terra não se importa com nossos mapas. Ela simplesmente forma plataformas e deixa que a gente discuta sobre elas. Versão geológica de um casal após viagem a IKEA. Veja um mapa tectônico. As principais placas costumam coincidir com os continentes que aprendemos na primeira série. Existe um problema. Não há placa europeia ou asiática, só a placa euroasiática. Então por que a Europa e a Ásia ainda são tratadas como continentes separados, divididos, certinho pelo Mar Egeu e pelos Urais? Bem, principalmente por hábito. Alguns detalhes históricos e um pouco de orgulho, mas nem todo mundo aceita isso. Por isso, alguns geógrafos ainda defendem que há só 6 continentes. Às vezes, Europa e Ásia são contadas separadamente nos 6 continentes. Outros incluem a Austrália na Ásia. E minha cabeça já está começando a doer com isso. Mas continentes não são só sobre geografia, nunca foram. Europa e Ásia estão na mesma placa tectônica, mas ainda assim as separamos no Egeu e nos Urais, principalmente por razões culturais. Essas culturas são distintas e tiveram milhares de anos para se diferenciar. A massa de terra da Eurásia é enorme. Há espaço de sobra para alguns milênios de eu não sou como você se firmarem. Então, onde exatamente a Oceania se encaixa com tudo isso? Os europeus construíram a versão do mundo que ainda usamos. No fim dos anos 1700, James Cook mapeava as ilhas da Oceania, regiões até então desconhecidas pela Europa. As viagens dele mudaram tudo e terminaram mal. Digamos que o Havaí não foi receptivo, porém os mapas de Cook mostraram um problema. Por séculos, a ciência ocidental tentou encaixotar o planeta em continentes bem definidos. Linhas limpas, cores organizadas, tudo encaixa em um globo escolar. Mas o Pacífico não seguiu esse padrão. É um caos lá fora. Milhares de ilhas em um oceano maior que todos os continentes, cada uma com língua, cultura e história próprias. Um pesadelo para cartógrafos. Essas ilhas podem ser um continente? Depende de quem responde. Nem a Organização das Nações Unidas consegue definir o que é a Oceania. No geoesquema oficial,
ela existe principalmente como uma categoria estatística para englobar tudo, uma forma educada de dizer outros. A Austrália não tem categoria própria. A Organização das Nações Unidas apenas coloca a Austrália na Oceania, dá o selo e pronto. Quem disse que a burocracia não funciona? Classificar isso é tão divertido quanto maratonar a última temporada de Game of Thrones. O geoesquema é fundamental, servindo de base para muitos dados usados por formuladores de políticas. Fatores que definem orçamentos, auxílio e divisão do bolo. Ele também influencia o comércio internacional, mercados de investidores e economias inteiras. Todos eles usam informações baseadas nesse sistema, né? Então sim, é chato, mas é importante. Mas o geoesquema não é a palavra final sobre a Oceania, nem de perto. Existe um certo compromisso acontecendo. Manutenção da paz burocrática. No seu melhor, a Oceania é considerada um continente, mas a Austrália é sua massa continental. O que soa um pouco estranho depois de tudo que você acabou de ouvir. É como dizer que o bolo faz parte da cobertura. Então, as ilhas são uma região distinta, um pequeno continente ou pequenas demais para serem consideradas. Talvez não sejam um continente, só um rótulo geopolítico ou termo cultural. Ou, sejamos honestos, algo que só existe para que empresas de VPN possam exibir mais uma bandeira na lista. Se Europa e Ásia podem seguir separadas, até mesmo no esquema geográfico da Organização das Nações Unidas, por que não a Oceania? Para começar a desfazer essa bagunça, precisamos olhar para a Austrália, com 85% do território e 62% da população. Ela é a âncora da Oceania ou o garoto que cresceu demais para a foto de família. E ela tem provas, uma placa tectônica só dela. Os australianos geralmente chamam seu continente de Austrália. Justo, ela merece esse título. A 20ª maior economia do mundo, com 18 trilhões de dólares. Nada mal para 28 milhões de pessoas. O produto interno bruto per capita ultrapassa 72 mil dólares, ocupando o 13º lugar no mundo, à frente do Reino Unido e logo atrás da Alemanha. Por certos critérios é maior. Em 2021, a Austrália foi o segundo país mais rico por adulto, atrás apenas de Luxemburgo, o que sinceramente é só um cofre de banco com uma bandeira. A economia se baseia em terra e fogo, carvão, gás, ferro, minério, ouro e agricultura, tudo exportado em grande escala por navio. O grupo BHP é a maior mineradora do mundo, uma potência global de commodities. Timberline Resources e West Farmers mantêm energia e varejo na Austrália. A West Farmers é dona da Kmart e Target. A riqueza da Austrália está também no corredor 7, não só no subsolo. A economia da Austrália vai muito além da mineração. Diferente de outros países ricos em recursos, ela evitou a maldição dos recursos. Construiu uma potência financeira e biotecnológica. Um país que começou com picaretas e acabou com patentes. É também o rosto global da região, o vizinho famoso conhecido por todos. Antes da pandemia, quase 95 milhões de turistas apareciam todos os anos. Praias, recifes, cangurus, todo aquele cartão postal, enquanto a maioria dos vizinhos mal aparecia no folheto. Nova Zelândia está na página 13 com cara feia. A Austrália é um ótimo lugar para se viver, assumindo que você consiga sobreviver. Tudo quer te morder, picar ou te comer. E eu nem cheguei na parte em que Oz realmente começa a mostrar sua força. Algumas das nações insulares da Oceania nem se preocupam em ter sua própria moeda. Dá trabalho, por isso usam o dólar australiano. Kiribati, Nauru e Tuvalu decidiram que é mais fácil deixar o vizinho cuidar da carteira, como pedir açúcar emprestado. Mas, em termos econômicos, a Austrália representa ainda mais da economia da Oceania do que em território ou população. 85% do produto interno bruto da Oceania. A Austrália é o principal país da Oceania? Sim, ela ofusca as nações menores como Fiji, Samoa e Kiribati? Com certeza. O que a Austrália quer geralmente define a Oceania, enquanto ela fizer parte do grupo ponto final. A equação pesa ainda mais para as ilhas menores. Nem trouxe os outros grandões para a conversa. A Nova Zelândia está a cerca de 1.000 milhas, localizada entre as placas australiana e do Pacífico. Não é o lugar mais tranquilo, a deriva continental tem planos, mas são de longo prazo. Por enquanto, é mais um canto agradável da Oceania. Cerca de 53 milhões de pessoas chamam esse lugar de lar.
Isso é só o 120º lugar no mundo, mas para a Oceania já é quase uma metrópole. A economia da Nova Zelândia é menor que a da Austrália, mas ainda prospera e não tem o mesmo peso global. Mas a vida lá é boa, muito boa. O país construiu sua riqueza com vacas e árvores, mas já evoluiu muito desde então. O que antes era só pastos e serrarias, agora inclui manufatura avançada, tecnologia e serviços. Numa notícia que não vai surpreender ninguém, a Nova Zelândia reivindica quase tudo na Oceania que a Austrália não reivindica. 12% do produto interno bruto da região. Tudo deles. O resto, pense em trocados espalhados por uma piscina. Vamos voltar para a placa australiana. Se você achou que o mapa fazia sentido até agora, está prestes a se decepcionar. Esta é a Nova Guiné, dividida bem no meio. A oeste, Indonésia, que já foi uma colônia holandesa. O leste. Sim, essa é mais complicada. A metade norte já pertenceu à Alemanha. A metade sul era da Grã-Bretanha. Depois, a Alemanha resolveu lutar contra todos, pelo menos na primeira vez. Primeira Guerra Mundial. A Austrália ficou com o leste. Depois veio a Segunda Guerra Mundial. O Japão invadiu, perdeu e a história se repetiu. Após mais 4 anos iguais, em 1949, a Indonésia conquistou a independência dos holandeses. Mais ou menos. Uma parte teimosa resistiu, a Nova Guiné Ocidental, onde os Países Baixos permaneceram. Por quê? Problemas de compromisso? Não. A Nova Guiné não era como o resto das antigas Índias Orientais holandesas. Pessoas e cultura melanesiana distinta da Malaya. Os holandeses permaneceram alegando que preparavam o território para a independência. Claro, isso não agradou Sukarno, o primeiro presidente da Indonésia. Ele decidiu que todo o antigo território holandês agora pertencia a ele. Então, em 1962, ele entrou em guerra por isso. Os Estados Unidos não ficaram nada satisfeitos. Washington interveio como um pai cansado e mandou todo mundo se comportar. O resultado? Acordo de Nova York. Holandeses cederiam Nova Guiné Ocidental à Organização das Nações Unidas por 6 anos. Em seguida, os moradores decidiriam independência ou integração à Indonésia. Simples. No papel, o exército da Indonésia selecionou cerca de 1.000 pessoas para votar. Se votar fosse apenas obedecer, todos teriam dito sim à Indonésia. Aprovação. Daqueles números que só aparecem em ditaduras ou propagandas de shampoo anti-caspa. Isso ainda é questionado hoje. Como muitas antigas mágoas geopolíticas, isso foi varrido para debaixo do tapete. Agora o tapete tem tantos caroços que faz qualquer um tropeçar. Essa peculiaridade territorial significa que metade da Nova Guiné conta como parte da Indonésia e, portanto, da Ásia. A outra metade, Papua Nova Guiné, é Oceania. É como compartilhar uma conta Netflix e fingir morar em casas diferentes, só que em escala continental. Papua Nova Guiné tem mais de 11 milhões de pessoas. Isso é mais do que a Nova Zelândia, mas sua economia é minúscula em comparação. O país depende sobretudo do que extrai ou derruba: mineração, perfuração e extração de madeira. Tudo que sai do chão compõe o produto interno bruto. Petróleo, gás e ouro lideram com cobre, níquel, óleo de palma, madeira e café vindo logo atrás. Apesar de toda essa riqueza natural, a maioria das pessoas vê pouco disso. É a velha história: rico em recursos, pobre em retorno. Um contraste marcante com os vizinhos ricos do Pacífico, que ao menos ficaram com parte do que extraíram do solo. Papua Nova Guiné é a exceção. Quando se trata de tendências globais, o resto do mundo está indo para as cidades. Mas Papua Nova Guiné, como os hipsters de Williamsburg, mantém tudo à moda antiga, fingindo que o mundo moderno é só uma tendência. Só 14% da população vivia em cidades em 2023. A maioria está em Port Moresby, capital com 70 mil habitantes, um local onde prédios de escritórios e ruas não pavimentadas coexistem de forma desconfortável. Embora tenha origem na mineração, a empresa mais valiosa de Papua Nova Guiné atua no setor financeiro, não na mineração. De alguma forma, os bancos superaram a corrida do ouro, mineradoras, exploração e indústrias. Complete o resto. Agora para a grande revelação. A economia da Oceania, fora da Austrália e Nova Zelândia, basicamente só Papua Nova Guiné, representa 16% do produto interno bruto da região.
O restante é só ruído de fundo. A Austrália é a melhor da turma. Os outros ainda estão esperando pelo recreio. Por isso é fácil separar Europa e Ásia em continentes diferentes. Isso faz sentido cientificamente? Não, mas culturalmente e economicamente pode me incluir nessa. Duas civilizações passaram milênios construindo, negociando e às vezes se atacando. Mas acima de tudo, o dinheiro manda. Em 2024, a Europa tinha 2.447% e a Ásia 3.647% do produto interno bruto mundial. Quem controla mais da metade do dinheiro mundial é quem define o mapa. Literalmente, a Oceania, porém, apenas 182% do produto interno bruto global, mesmo com a Austrália carregando o peso, a distância faz com que as pessoas se esqueçam de você. Más notícias para países afundando econômica ou literalmente. Tuvalu é mais conhecido pelo seu domínio de internet. TV não significa televisão. Apenas uma coincidência cósmica, que acabou virando um modelo de negócio. O país ganha uma renda constante vendendo domínios, TV, mas não dá para culpá-los por todos os streamers irritantes que vêm junto com isso. É uma das principais fontes de renda do país, junto com o Fundo Nacional de Investimentos e a pesca. Quase metade da população trabalha na indústria da pesca, tirando das águas que abrigam quase 200 espécies. O restante, na maioria, vive de cocos e criatividade. Porque, além disso, Tuvalu não tem muitos recursos naturais. E é por isso que representa apenas 0,003% da economia total da Oceania. Logo acima está Nauru, com 0,008%. Embora acima possa ser generoso, o caminho de Nauru para o lucro não é uma história de sucesso. É um aviso. Nauru era conhecida como Ilha Agradável, nome que fazia jus. Um pequeno ponto no Pacífico, em uma montanha de fosfato, algo muito antigo. Cocô de pássaro, mas havia ouro nesse cocô de pássaro. Nauru foi uma das nações mais ricas em produto interno bruto per capita nos anos 60, com cerca de 50 mil dólares atrás, apenas da Arábia Saudita. Nada mal para um lugar que você poderia atravessar a pé em uma tarde. Então, tudo desandou, acabou. O dinheiro também. Nos anos 1990, Nauru foi de milionária a falida rapidamente. Recurso não renovável. Hoje, o produto interno bruto per capita gira em torno de 11 mil dólares. A ressaca econômica após décadas de farra em Vegas fez Nauru buscar soluções criativas por dinheiro. Tem 100 mil sobrando? Parabéns. Agora você é o norueguês de Nauru. Um cidadão, você é um cidadão. Antes disso, Nauru atuava como paraíso fiscal e ponto quente de lavagem de dinheiro. Bom trabalho se conseguir. Por um tempo funcionou, depois os Estados Unidos da América notaram. Sanções. Fim de jogo. Mas Nauru tem um problema. O fosfato acabou, o dinheiro acabou, mas o oceano não. Desde 1992, o nível do mar subiu cerca de 10 centímetros e está acelerando. Atualmente, cerca de 0,4 centímetros por ano, o dobro do que era nos anos 1990, os nerdonautas da NASA dizem que as costas dos Estados Unidos da América podem ver mais 25 a 30 centímetros até 2050. Até 2100, entre 28 e 53 centímetros. Para muitos países, isso é só uma estatística. Para Nauru é um prazo final. A ilha fica quase ao nível do mar. E a maré não se importa com independência, produto interno bruto ou história. Nem todos sofrerão igual com a elevação do mar. Nações ricas vão erguer muros. O restante terá que aprender a nadar. Nações ricas, como os Estados Unidos, podem investir bilhões em muros marítimos, bombas e resiliência climática. As ilhas da Oceania. Elas recebem coletivas de imprensa e tweets de solidariedade. Nauru já está vendendo cidadania, financiando os botes salva-vidas antes do navio afundar. Tuvalu nem sequer tem esse luxo. O país inteiro fica a cerca de 3 metros acima do nível do mar. Moradores relatam que o oceano engole árvores que antes ficavam longe da praia. Não são ondas, mas o mar avançando como se fosse dono do local. Cerca de 10 mil pessoas vivem lá, a maioria na capital, Funafuti. Metade disso pode sumir logo. O domínio. TV pode até trazer dinheiro, claro, mas você não pode transmitir para escapar do oceano.
Criar uma barreira como a MOSC de Veneza, que custou 75 bilhões de dólares, é inviável. A economia de Tuvalu em 2023 foi de 63 milhões de dólares. Esse é o custo de um filme de orçamento médio da Netflix sobre mudanças climáticas, e é aqui que isso importa. Porque o debate sobre a Oceania ser um continente é relevante. Se você não se chama Austrália, Nova Zelândia ou Papua Nova Guiné, dificilmente alguém vai te notar. Mas Tuvalu tem uma carta na manga. E não é uma maratona de tweet. É o rei Charles III, cujo rosto está em moedas e, às vezes, em manchetes de escândalos reais. Tuvalu ainda o reconhece como monarca. É como ter um amigo com benefícios. Então, Tuvalu fez um acordo. Não foi um resgate financeiro, mas literal. Com o novo acordo, 280 tuvaluanos por ano podem se estabelecer na Austrália. Um bote salva-vidas climático com um visto anexado. E é popular. Mais de 8.700 pessoas já se inscreveram. Mais de 80% de toda a população. Se os mares continuarem subindo, Tuvalu pode se tornar o primeiro país da história a mudar de continente. Uma nação sem fronteiras, sem terra. Mesmo assim, a Oceania só mudou levemente de lugar. Parece triste, claro, mas a maioria dos países da Oceania nem tem esse luxo. Quando o mundo presta atenção, costuma ser com uma câmera e um guia de viagem. Para muitos, a região não é lar, mas apenas ostentação nas redes sociais, o que gera invisibilidade. Isso tornou essas ilhas fáceis de explorar. O laboratório perfeito para os experimentos de outras pessoas. Até países que pregavam liberdade e anticolonialismo. Falo de você, Estados Unidos. Pegue as Ilhas Marshall. Você vai encontrá-las no meio do caminho entre o Havaí e a Austrália, um ponto no maior oceano do mundo. Representa só 0,01% do produto interno bruto da Oceania, sem petróleo, ouro ou influência. O que significa que eles receberam outra coisa em troca, do tipo que vem com um local de radiação. Se você pensa que chamar a Oceania de continente é só semântica, veja por que isso importa. Veja este atol. É aquele que deu nome a uma peça de roupa de praia muito popular. Hoje, porém, ele é lembrado por algo mais barulhento, brilhante e muito mais radioativo. Em 1946, o presidente Truman escolheu o atol de Bikini para testar uma bomba nuclear. Remoto, pouca gente, fácil de ignorar. Critérios ideais para explodir coisas. De 1946 a 1958, os 23 testes nucleares. Isso foi apenas a abertura. No arquipélago de Marshall, ocorreram 67 testes no total. É isso que ocorre quando ninguém observa o mapa. Os testes tornaram Bikini inabitável. Os Estados Unidos declararam o local seguro nos anos 1960 e 1970, mas não estava. As pessoas voltaram e ficaram doentes. Defeitos congênitos. Em 1978, cientistas encontraram estrôncio na água, césio 137 nos corpos das pessoas, plutônio na cintura delas. Foi o experimento de química mais trágico do mundo. Hoje, os atóis são como Chernobyl da Oceania, mas com praias melhores. Uma frota fantasma repousa sob a lagoa onde turistas ainda mergulham. É seguro desde que não fique tempo suficiente para brilhar. Para as potências globais, testes nucleares eram só números. Explosões, ondas de choque e dados na maior feira de ciências da Guerra Fria. Mas para os ilhéus aquilo foi o fim. Casas destruídas, comida envenenada e gerações afetadas pela radiação. Nos anos 1980, as Ilhas Marshall fundaram o Tribunal de Reivindicações Nucleares. Era para trazer justiça, ou pelo menos um recibo. Começou com 59 milhões de dólares troco de bolso para os Estados Unidos da América. Depois, o tribunal decidiu que os Estados Unidos da América deviam 150 milhões de dólares em indenizações. O Congresso disse: o cheque está no correio. O serviço postal dos Estados Unidos da América deve ser realmente lento. Vamos comparar isso com a Austrália. Enorme, vazia, nem alguns cangurus. 95% do território é pouco povoado ou deserto. 85% dos australianos moram a até 50 quilômetros da costa. Então, não é um lugar ruim para testar armas nucleares, certo? Espaços abertos, muita areia, poucas testemunhas. Os britânicos acreditavam nisso e,
Entre 1952 e 1963, fizeram 12 testes nucleares. Maralinga, as Ilhas Montebello, Campo Emu. Escolha seu deserto, escolha sua bomba. O povo indígena Maralinga Tiarutia foi forçado a sair de suas terras ancestrais. Por que mudar o hábito de uma vida inteira, Grã-Bretanha? Mas é aqui que a história muda. Os Maralinga Tiarutia recuperaram suas terras em 2009. Por que o reconhecimento? Quando você é um continente, recebe equipes de limpeza, compensação e cobertura da imprensa. Quando você é uma ilha, recebe a contaminação. Em 1957, metade do país já estava farta e o governo entrou em pânico. Equipes de limpeza chegaram. Agora, a maior parte de Maralinga está aberta novamente. Caça, mineração, seja o que for. Só não construa a casa dos seus sonhos lá. O local de testes Taranak ainda brilha à noite. Essa é a vantagem de ser um continente. Recebe cobertura da imprensa e, às vezes, um pedido de desculpas. É por isso que as pessoas no Pacífico querem que a Oceania seja vista como mais do que a Austrália e algumas ilhas. Visibilidade importa. É a diferença entre um pedido de desculpas e uma reflexão tardia, entre estar no mapa e ser apenas um ponto no oceano. Então, o que é a Oceania? Um continente, uma cultura ou apenas a peça que falta no mundo? Depende de quem você pergunta, depende de quem está olhando. Esse é o problema e a beleza. Obrigado por me acompanhar hoje, espero que você tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais vídeos assim, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Mais uma vez, obrigado e até a próxima no Map Pack.